Os nobres e as casas nobres manobram para obter vantagem. Eles fazem coisas que acham que irão ajudá-los ou machucar o inimigo, ou ambos. Geralmente tudo é feito em segredo, ou se não, eles tentam fazer parecer que eles estão fazendo algo diferente do que realmente estão. Essa é uma fala de Loial em A Grande Caçada. Bora descobrir um pouco mais sobre essa terra de nobres briguentos e paranoicos? Taishar, povo do dragão, eu sou a Gisele e eu tô aqui hoje para mais um vídeo então sobre a Roda do Tempo. E a gente vai falar sobre Carin, uma nação muito importante para esse universo, que está relacionado com um acontecimento muito significativo que dá o pontapé inicial para essa história. E também vamos falar um pouquinho sobre o jogo das casas. A gente teve uma prévia ali na adaptação sobre o que ele promete muito ainda nessa segunda temporada. Gente, antes de mais nada, eu peço desculpa pelo barulho do ventilador, mas tá muito calor aqui e é impossível gravar sem ele, tá bom? Dito isso, só vamos. Carin, então, se estende do rio Erenin até a espinha do mundo, né, a sudeste de Tar Valon, e faz fronteira apenas com uma outra nação, Andor, que também é uma nação assim bastante rival. Elas rivalizam muito ali na sua influência pelo interior. A capital leva o mesmo nome de Cain, né? E fica na antiga, eu vou ter que colar, gente, nem sei se eu consigo falar isso daqui. Na antiga cidade de Alcair Raienalen. Então é daí que vem o nome Carin. E a bandeira então consiste em um fundo azul, né, como se fosse um campo, e um sol nascente dourado. A sua posição, então, ali de frente para o deserto, liga as terras ocidentais até o deserto. E durante um tempo, isso foi o que garantiu que essa nação fosse bastante rica. Ao mesmo tempo que também foi o motivo da sua decadência, mas a gente vai entender sobre isso já já. A cidade de Carin, então, a título de curiosidade, ela é enorme e ela foi construída com a ajuda dos Ogiers, os construtores, né, da mesma raça ali do Loial. Tem a forma de um quadrado, eu vou deixar um mapinha delas para vocês visualizarem bem como é a cidade, e fica bem à beira do rio Alguênia. As famosas torres sem topo, então, dominam, né, a aparência desse local. Tem aparência bem desgastadas, porque elas foram quase destruídas na época da Guerra dos Aiel. Eu vou mostrar mais ou menos como ela foi adaptada. Eu gostei bastante de como ela tá na série, né? E só para vocês terem uma noção, essas torres antigamente, elas chegavam lá no topo, elas chegavam a tocar as nuvens, assim, de tão altas que elas estavam. E hoje tem essa aparência, assim, bastante desgastada e abandonada pelo tempo também. No Palácio do Sol fica o grande Salão do Sol, que abriga o Trono do Sol. Essa galera, gente, ama um sol, são vidradas então por esse símbolo solar, e é daí então que o monarca governa. E também nesse palácio a gente tem a Biblioteca Real da cidade, que é a segunda maior do mundo, só perdendo para de Tar Valon. A prática cultural mais famosa de Carin é o seu jeito peculiar, que é considerado até mesmo uma arte, jeito de conduzir a política. Dais Dai Mar, o jogo das casas. Só para vocês terem uma ideia, ele foi inspirado no jeito das Aes Sedai lidarem com as coisas, de manipularem as informações. Vocês sabem que as Aes Sedai não podem mentir, então elas manipulam muito as palavras. Às vezes o que elas falam não é exatamente aquilo que elas querem dizer. E foi nesse jeito controverso, então, que o jogo das casas foi criado. Há indícios de que quem criou o jogo das casas, na verdade, foram as Aes Sedai. Os nobres de Carin, então, super aderiram a essa arte, a esse jogo de manipulação, e foram muito mais além. A gente tem o jogo das casas em outros locais desse universo também, mas é ali em Carin, onde ele é raiz, sabe? Onde ele funciona pra valer. É ali que essa politicagem rege de verdade. E no que esse jogo, então, consiste? Ele consiste, então, na arte de fazer intriga, no falso direcionamento, então, das informações, com a finalidade de manipular os seus oponentes. Então, cada ação e cada fala tem um significado
escondido, um significado diferente daquele que a pessoa quer dizer. Só que tudo isso tem que ser muito sutil. E você não escolhe jogar esse jogo. Todo mundo da nobreza, então, já está participando, já está ciente de que está fazendo parte desse plano. Então, todas as suas ações precisam ser premeditadas. Tudo que você faz precisa ser arquitetado minuciosamente, pensando, então, na impressão que você vai causar. E assim, vocês vão ver aqui que a história de Kairin, ela é bastante confusa, falta informação, não só falta, mas tem bastante ruído de informação, e muito disso vem desse sistema confuso e nada objetivo, então deles encararem as coisas, sabe? Então é muito complexo viver em Kairin e jogar esse jogo, sabe? Dançar conforme a música. Às vezes eu me pergunto se as próprias pessoas que jogam, eles sabem o que estão fazendo. Porque não é possível, conforme eu lia os livros, né? Eu falava, gente, não é possível que alguém entenda esse jogo. Que alguém sabe jogar esse jogo. É claro que a gente vê personagens que sabem fazer isso com maestria, né? A Moraine é uma dessas. Na série agora a gente tem lá uma outra da Modred também. A gente tem personagens, mas é tudo tão ridículo. Ridículo. Acho que eu posso usar essa palavra. E confuso, que você desconfia se eles realmente sabem o que estão fazendo. E como eu falei pra vocês, não existe uma forma de declinar, de rejeitar esse jogo. Não jogar também é jogar. Se você quiser saber aonde o ruivo da estalagem foi, vai ter que perguntar com muita delicadeza tomando chá. Agora a gente vai falar sobre a treta de Kairin e com os Aiel, gente. Essa é a minha parte favorita, então, dessa história. Kairin, então, sempre foi conhecida por uma cidade rica, muito, então, por ser ligada à importação de produtos luxuosos ali de Shara. Shara, que fica ali na outra ponta do continente. A gente não tem muito, então, sobre esse lugar, um lugar bastante misterioso, né? A gente tem só alguns resquícios, e um desses resquícios é que durante o tempo houve uma comercialização, então, entre Kairin e Shara. E os principais produtos transportados eram seda e marfim. E os comerciantes ali de Kairin tinham acesso a esses produtos graças a uma aliança com os Aiel. Uma aliança que garantia, então, a eles uma passagem livre pelo deserto Aiel, né, até Shara, no que ficou conhecido como o Caminho da Seda. Mas esse acordo entre Cairienos e os Aiel existiu e acabou. Acabou de um jeito bem ruim. Por quê? Tem um vídeo todo sobre a Guerra dos Aiel, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas vamos tentar resumir essa treta colossal aqui para vocês, que começou de uma forma até que simples. Voltando lá no início, logo após a ruptura, quando as nações começaram a se formar, os ancestrais dos Aiel, então, estavam ali traçando o seu caminho rumo ao deserto. Antes de chegar lá, eles pararam ali no que hoje a gente conhece como Kairin e tiveram sombra e água fresca. E eles ficaram, assim, muito gratos, né, por isso. Mas beleza, seguiram o seu caminho. Só que como gratidão, então, eles resolveram abrir essa passagem e deixar esse comércio acontecer entre Kairin e Shara, mas mais do que isso, eles também ofereceram a Vendoraldeira, uma muda da árvore de Avendessora, a árvore da vida, né? Para quem vem dos livros, então, sabe que essa florzinha, né, da Vendessora, então, é a responsável por abrir, inclusive, o Portal dos Caminhos. Só que tem um porém muito grande, né? O que eu tô explicando para vocês foi acontecendo durante o tempo sem muitas explicações. Então, os Aiel, assim, por mais grato que eles estivessem, eles resolveram, então, retribuir muito tempo depois. E os cairienos ali receberam, então, essas gratificações sem saber o valor delas e o porquê, então, que eles estavam recebendo isso, né? Até que, então, Lamandra Modred subiu ao trono de Kairin. Isso mesmo, da Modred. Ele que até então era o tio da Moraine. Como eu já tinha citado aqui para vocês, sempre existiu uma animosidade muito forte entre Andor e também Kairin. E quando Laman, então, era o rei, ele queria que o seu sobrinho, o Taringail da Modred, também fosse o rei de Andor. O sobrinho dele, então, que era casado com a Tigraine, a sucessora da rainha. Acontece que, assim, de uma hora para outra, a Tigraine, né, que era a sucessora, ela sumiu. A rainha, chamada Mordelene, ela faleceu sem deixar herdeiras.
E aí começou a acontecer ali uma confusão de sucessão que acabou com a sucessão da Morghese Trakan. Isso mesmo, a mãe da Elaine. Como o rei Laman, lá de Cairhien, estava bem putinho, não estava contente com a situação, a Morghese, então, para abafar um pouco a situação e evitar uma guerra, ela se casou também com o Taringail da Modred, que é o sobrinho do rei Laman. Só que desde sempre ela deixou muito claro, né, que quem iria governar seria ela, né, que ele seria apenas um consorte. E o poder, então, da Morghese ficou cada vez mais evidente. Tanto que começou a estremecer o poder do próprio Laman lá de Cairhien. Porque é como se ele tivesse perdido uma batalha e com isso se enfraquecido, sabe? Então ele perdeu força e ele começou ali a ficar um pouco em desespero. E aí começou a mexer os seus pauzinhos, né? Fazer as suas intrigas, jogar muito o jogo das casas. Só que uma das suas medidas, então, ele queria se impor e mostrar que ele era, então, um verdadeiro rei ali de Cairhien. Ele mandou cortar, então, a Avendor Aldeira para construir um trono bastante imponente e que não poderia ser copiado. Gente, só que, então, ele não imaginava que cortar essa planta não só cortaria a boa relação que eles tinham com os Aiel, como também desencadearia numa guerra, assim, muito grande. Sendo assim, milhares de Aiel, então, começaram a cruzar a Muralha do Dragão em busca de vingança. Os Aiel, então, tomaram conhecimento do crime de Laman e quiseram, então, se vingar, né? Castigar o assassino da árvore. Aliás, os Aiel chamam os Carienos de assassinos da árvore até hoje. Porém, essa informação só ficou conhecida muito tempo depois, é claro. Então, os Aiel começaram a sair do deserto, a atacar, e ninguém estava entendendo nada. Tipo, meu Deus, sabe o que está acontecendo? Eles devastaram Cairhien até as muralhas sem topo. A única coisa que eles não destruíram na cidade foi a biblioteca real. Sábios, né? Porque eles valorizam muito o conhecimento. E a guerra se estendeu até Tyr, Andor, Illian, até chegar a Tar Valon 3 anos depois. Foi inclusive na Batalha das Muralhas Reluzentes que o nosso dragãozinho nasceu. A gente teve uma prévia muito legal na série, né? Com uma donzela das lanças ali batalhando enquanto dá a luz. Com certeza esse é um dos meus momentos favoritos da série. Foi por isso que lá no início do vídeo eu falei que Cairhien era ligado então a um momento muito significativo então para essa história, né? Porque todos esses acontecimentos então fazem partes de profecias, né? Com o renascimento do dragão. Tudo que os Aiel queriam, gente, era matar o assassino da árvore. Eles foram, assim, perseguindo o rei Laman por todos os territórios. Então, onde é que ele ia, eles iam perseguindo, eles iam atrás, sabe? Se o rei tivesse ficado e enfrentado as consequências, é que ele também não sabia o que estava acontecendo, né? Rolou muito ruído ali, muita falta de comunicação. Mas, enquanto eles não conseguiram, então, matar ele, eles não pararam. E sendo assim, então, lá em Tar Valon, né, o dia que eles conseguiram matar, eles simplesmente deixaram suas coisas ali e voltaram para o deserto e ninguém entendeu nada. É óbvio que a morte do rei Laman desencadeou mais uma guerra de sucessão do Trono do Sol ali em Cairhien, que terminou com o rei Galdren, então, da Casa Hriatin. A cidade, como eu falei para vocês, assim, ficou devastada, parecia assim um grande deserto cinza e fumegante. Isso foi então 20 anos antes da história principal começar, e durante esse tempo então Cairhien tentou ali ser reconstruída, algumas animosidades voltaram, né, ali com relação a Andor. A gente tem o jogo das casas ali funcionando a todo vapor, e a gente também tem mais um Lorde da Casa da Modré, né, isso nos livros, que é o Martanis da Modré, então de olho bem aberto e querendo retomar então o Trono de Sol ali para sua família. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a série, vai fazer algumas conexões interessantes. O Robert Jordan, ele se inspirou muito, principalmente na França do século 14 a 16 e também o Japão feudal para a criação de Cairhien, né? Os costumes, a cultura. E na série essas influências são bastante evidentes. A gente tem um misto muito legal ali, principalmente na vestimenta, né? A gente tem algumas personagens que vestem tipo um kimono
como a Moraine e também a Selene, ao mesmo tempo que a gente tem aqueles aspectos meio vestidões franceses, né? Ali que a Moraine também usa, a gente tem aquelas perucas ali que a Anvers usa. Mas assim, gente, eu não entendo nada de moda, não entendo muito bem do assunto, mas é só algo assim que a gente pode analisar por cima mesmo. E eu acho que foi muito legal isso, porque também foi uma forma de fidelizar então a adaptação com o material original do Jordan. O jogo das casas, ele promete se mostrar bastante ainda. E aí a gente teve uma pitada na série, nos episódios 2 e 3. O Randy, que não sabe que não querer participar já é participar. E ele queimou um convite ali, né, à vista de todos os nobres. Então, todo mundo já tá de olho nele, sabe? Quem que é esse moço alto aqui? Quem ele pensa que é? Então, ele já tá fazendo parte desse jogo. Agora vai virar o assunto das casas. A gente tem uma expert aí, que é a Anvers da Modred, que é a irmã da Moraine. A gente não sabe se ela vai ajudar. Pode ser uma aliada muito importante ou não, né, para os nossos personagens. Vai ter ainda um episódio no final da temporada que leva o nome do jogo das casas, né, Dais Daimar. Então, esse assunto promete render, né, um pouco mais, e a gente compreende um pouquinho do berço da Moraine, sabe? O porquê que ela é tão boa em ser a Aes Sedai, né? Porque além de ela ser a Aes Sedai, ela também tem o sangue, né, de Cairhien, de um nobre, então, paranoico nas veias. Na série, a gente também tem uma rainha, tá? E essa rainha, com certeza, vai aparecer, porque ela já foi citada algumas vezes. Então já falou que a rainha vai oferecer recompensa para quem levar a trombeta até ela. Então já falou que a rainha tá prometida pro filho da Anvers, que pode ser o Bartanis, inclusive. Já falou várias vezes dessa rainha, então eu acho que a gente pode conhecer ela, principalmente no penúltimo episódio. E eu acho que para finalizar, a gente vai falar como um todo da cidade, né? Que a gente vê uma cidade meio que em decadência, meio que em reconstrução, meio devastada, com bastante desigualdade social. Eu gosto dessa visão que a gente tem para a cidade, porque realmente a Guerra dos Aiel devastou e deixou muitas sequelas para a cidade. Eles nunca mais conseguiram ser o que eles foram, né, há 20 anos. Então a gente vê que essa é uma cidade meio moribunda, mas que não quer aceitar que é moribunda, sabe? Então ela meio que fica se maquiando. E essa guerra, então, né, ela devastou, ela traumatizou as pessoas. A gente tem ali o personagem Arrow, né, que é aquele senhor que o Randy cuida no sanatório. Ele fala assim, ele vê o Randy, ele fica morrendo de medo, porque ele pensa que os Aiel voltaram, né, e ele lutou na Guerra dos Aiel. Então você vê que eles têm muito medo, né, disso acontecer novamente, porque eles não entenderam nada, né, do que aconteceu até hoje. E eles deram também um contraste muito nítido entre a nobreza e Portão da Frente, que é aquela primeira cidade, né, que fica logo após os portões, onde a realidade é completamente diferente daquela vivida e encarada pelos nobres. É uma cidade que a gente vai continuar vendo mais um pouquinho, principalmente nessa temporada. Então eu gostei como ela foi adaptada e tô curiosa para saber o que mais ela vai trazer aí pra gente. Me conta se você já conhecia então um pouco sobre o jogo das casas, se você entendeu como é que ele funciona, se você saberia jogar esse jogo. Eu acho que só nascendo lá e vivendo lá mesmo para saber. E me conta o que você acha dessa treta dos Aiel, sabe? Eu adoro. É toda uma falta de comunicação, sabe? Vai virando uma bola de neve. E a guerra geralmente é assim, né? Ela não faz sentido. E me conta se vocês também estão ansiosos, então, para a temporada. A gente tá aqui marcando a metade e agora falta a segunda metade. Vem a Aiel, vem a Vienda, vem mais jogos da casa. Espero muito ser surpreendida ainda nessa temporada. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilha ele para os amigos. Até o próximo e Tai Sharp, Povo do Dragão!